Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio desse programa que acompanha você em todas as quartas-feiras. Esse é o nosso podcast Mexe o Balaio. E o nosso programa tem sempre um convidado muito especial e eu tô aqui. A gente tem incentivo da Lei Paulo Gustavo da Bahia. Meu nome é Ingrid Lago e eu tô aqui com o meu colega, Thiago Banha. Opa, tudo bem? Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, meu convidado que tá aqui na minha frente? E desde já pedi a você que tá vendo este programa, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, deixe o dislike também, interaja de alguma forma, deixe seu comentário aí, seu elogio, sua crítica. O importante é que você faça alguma coisa, certo? E hoje a gente recebe aqui um dos maiores nomes da história da dança aqui da Bahia e do Brasil, que está do mundo, certo? Eu acho que eu não tô exagerando não, viu? Você tá olhando pra mim aí com a cara de tipo, que menino exagerado. Tem não é não, irmão. Exagero. Não é exagero não. Elivan, por favor, se apresente. Eu só quero dizer que eu tô ansioso pra mexer o balaio com você. Aí, ó. Delícia! Eu já coloquei uma meta aqui que em 3 meses eu vou tá quebrando. Você vai estar quebrando, né? O quê? E eu quero estar junto, viu? A gente já vai fazer um baile, já vai fazer um after pra poder promover isso. Eu vou fazer uma aula de estileto com você. Eu Por adoro que favor. tudo vira um evento. Tudo vira um evento. Gente, que honra estar aqui no Mexe o Balaio. Pra mim, tá sendo extremamente, assim, uma felicidade extrema estar com vocês. Sou Elivan Nascimento, bailarino, coreógrafo, pesquisador das danças LGBTQIAPN+. E hoje a gente vai falar muito, vai falar muito, porque a gente é isso, né? Aí, ó. É uma alegria demais. Então, uma honra estar aqui com você, né? Que é um coreógrafo, uma pessoa que não está apenas na minha admiração, mas na de diversas pessoas que estão nessa cidade, nesse estado, que o seu nome te precede, né? O nome é Elivan Nascimento. E hoje, né, a gente tem... Bom, o reflexo da sua militância com o público LGBT, QIAPN+, é uma coisa que realmente impressiona e que a gente que está também vivendo na sua personalidade, vivendo com você, a gente acompanha como você luta por essas pessoas. E a gente queria ouvir um pouco de como é esse trabalho que você desenvolve, como foi que surgiu esse interesse, de onde que surge essa sua insurgência também, né? E essa sua emergência em incluir essas pessoas dentro de todo o trabalho estético que a gente tem hoje no cenário artístico da dança e para além da dança em Salvador. Eu sempre digo que a existência de qualquer pessoa negra e LGBTQIAPN+, é uma existência estratégica. Nosso corpo, nossa vida, nossa arte, nossas ações, elas são ações estratégicas. Por que estratégicas, né? Quando eu penso que eu, enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa que vim de escola pública, uma pessoa residente da comunidade periférica, que é o Nordeste de Amaralina, que é uma comunidade extremamente potente, uma comunidade que exala a arte, inclusive, né? Se a gente for olhar, nós temos N artistas lá, como Coabales, como MC Armeng, como o Guiguio, e como várias outras personas em dança e música e em artes integradas que nascem no contexto do Nordeste de Amaralina. Então, quando eu penso sobre a minha existência a partir desse lugar, de uma comunidade, de uma escola pública, e quando eu venho para dança, eu começo a dança com dança afro. Logo após eu conheço a Cena da Noite, né? Junto com a arte drag. Viro bailarino, coreógrafo, pesquisador também, dentro do contexto dessa arte. E logo após isso, me insiro e me ingresso dentro das danças urbanas. Eu entendo que a minha existência ela começou a ser pautada justamente sobre pautas que dialogavam com a sociedade no sentido do o que afronta a sociedade, no sentido de reeducar essas pessoas, no sentido do meu corpo, da minha arte ser um instrumento de reeducação, né? Então, quando eu penso sobre isso, eu não consigo pensar que a minha vida não seja a continuidade de legados, como o legado de Lacraia, como o legado de Jorge Lafon, como o legado da Fabete, da Léo Crete e de tantas outras personas, né? Eu sempre falo também sobre a Hilda Furacão, que é uma bicha preta moradora da região do Pelourinho, do Centro Histórico. Então, como eu não pensar que a minha vida e que minha arte é a continuidade dessas existências, né? Então, pensar sobre continuidade é pensar também em você traçar estratégias para que você resgate essa juventude LGBT, para que você trabalhe em prol dessa juventude e para que você, de alguma forma, consiga garanhar não só um sentido de libertar essas pessoas
de dentro dos seus gatilhos, de dentro dos seus traumas, com o instrumento que é a arte, mas de você também potencializar essas pessoas dentro do mercado de trabalho, potencializar as suas sobrevivências, potencializar a sua grana, para que essas pessoas possam ter grana, para que elas possam sobreviver e também se celebrarem. Então, acho que a minha militância parte desse sentido, passa pela consciência de que eu sou um corpo que existo a partir disso, que eu não sou um corpo que existe sozinho nesse mundo e não dentro também dessa pauta. Eu sou um corpo múltiplo e eu sou múltiplo porque justamente existe essas outras pessoas que completam esse corpo e a minha dança. Excelente resposta. Excelente. Isso aqui foi uma apresentação de um TCC que a gente acabou de ver agora. Acompanhem senhores aqui. Agora me tire uma dúvida. Como é que começa essa sua relação com a dança afro? Você já tinha alguma referência familiar? Tinha alguém que você se inspirava? Que, sei lá, porque assim, é que eu tava conversando com o Nildinha aqui, quando ela veio, eu acho que a dança afro, ela tá em um lugar que nenhuma outra dança tá. Me parece um negócio supremo, sacou? Por exemplo, eu sou capaz de dançar um forró, mas eu não sou capaz de dançar sei lá, participar de uma coreografia de uma dança afro. Então, de onde é que vem esse seu interesse em querer praticar e até pesquisar sobre em seguida? Então, a dança afro, para mim, acredito que ela nasce no meu corpo desde que eu também nasço no sentido gestacional da minha mãe, né? Eu acho que a dança afro, ela não necessariamente está inserida só nas ações em dança, em movimento. Ela nasce num contexto também político para pessoas negras e para todas as outras pessoas de acordo ou independente da sua etnia ou identidade de gênero ou sexualidade, mas que tem uma referência em dança, né, como a dança afro, que seja para uma política de liberdade corpórea mesmo. Então, quando a gente fala sobre dança afro, a gente fala para além dos movimentos, a gente fala sobre uma política de sobrevivência de pessoas que foram escravizadas, Sim. de pessoas que resistiram para que nós pudéssemos viver hoje. Então, quando eu falo sobre dança afro, eu imagino que ela chega para mim nesse contexto, por minha família ser uma família negra, por minha mãe ser uma mulher que ela vem de Irecê, meu pai vem de Nazaré das Farinhas, 2 pessoas negras que têm 8 filhos. Então, e nesse contexto desses 8 filhos, uma mulher preta que ela lavava roupa de ganho, um homem preto que era guardador de carro. Então, todo esse contexto também é dança afro. Porque quando a gente fala sobre dança afro, a gente fala sobre essas políticas mesmo que essas pessoas negras obtiveram para que elas pudessem sobreviver ao longo do seu caminho. Então, mas ela chega em movimento para mim a partir da escola pública onde eu estudava. Eu fazia teatro na escola. A primeira arte que eu tive contato foi o teatro. O meu primeiro intuito e motivação em arte foi quando eu assisti a peça Cuida Bem de Mim. E quando eu vi a Jane Santa Cruz, Fernando Santana, essa galera toda incrível, maravilhosa, eu me tornei muito fã e falei, eu preciso fazer arte, eu preciso ser artista, eu preciso também estar em palco me comunicando e comunicando algo. E quando eu cheguei na escola pública, no Manuel Devoto, eu vi que tinha um curso de teatro, que era do SESI do Rio Vermelho, que tinha a ver com o projeto Ayrton Senna. E eu me inscrevi nesse curso, mesmo contra a vontade da minha família. Minha família foi totalmente contra no início. Eu não tive apoio familiar nesse sentido. E foi dentro do teatro que eu me apropriei da minha orientação sexual e da minha sexualidade. Eu não gosto da palavra assumir, porque para mim a palavra assumir tem um contexto de satisfação pública, tem um contexto de você satisfazer a vontade de alguém de saber algo. Eu gosto da palavra apropriar-se ou se apropriar, porque você se apropria do que você sempre foi. Então, sempre fui uma pessoa gay. Então, quando eu me redescubro nesse lugar de um homem gay, eu só me aproprio do que eu sempre fui. Eu só me digo para mim mesmo que eu sempre fui isso e que agora eu posso ser de forma em liberdade mesmo, sem amarras, sem prisões. Então foi o teatro que me deu essa possibilidade, essa narrativa. E logo após o teatro eu senti a necessidade de mover o meu corpo. E mover o meu corpo para aperfeiçoar não só a minha arte dentro da atuação, mas também minha arte como um todo, assim. Então foi aí que eu descobri, dentro do Centro Social Urbano do Nordeste de Amaralina, a dança afro, onde normalmente as pessoas se inscrevem para balé clássico. Quando você vai ver a lista de dança afro, é uma lista bem menor e a lista de balé é muito maior.
respeitando e entendendo o balé, mas também ressaltando que o balé é sim uma dança num contexto eurocêntrico, é sim uma dança num contexto branco, da branquitude, e a gente vem da dança afro, que é um contexto de negritude, é um contexto histórico de uma cidade que é uma cidade que tem a maior parte da sua população preta. Justamente as escolas, normalmente, principalmente escolas dentro de comunidade periférica, a dança afro ela é meio que rejeitada por esses eixos familiares, Sim. por ter um contexto que religa a pessoa a essa sua ancestralidade. Sim. Né? Então ela é marginalizada a partir disso. E eu falei, não, eu sempre fui um afronto, né? Aí eu falei, vou me inscrever em dança afro. E aí foi através... Eu comecei a fazer dança afro com o Júnior Agudá, que é uma bicha preta também no Nordeste de Amaralina. E a partir desse momento e dentro desse contexto, eu também fiz aula com a Vânia Oliveira e Cris Florentino. Então eu tive mestres, né? Eu tive instrumentalizadores enquanto pessoas pretas em dança afro. Então minha carreira já começa com a consciência política. Então a dança afro veio a partir daí. Legal, realmente, a educação, quando usada com essa inclusão, né, com essa consciência, e não de forma seletiva como a gente vê, ela tem um poder muito transformador. E falando disso, e pensando na sua trajetória enquanto educador, eu queria saber como é que você pensa essa educação nesse lugar de multiplicador, né? Como você vê esse respeito para as danças, para a comunidade, como você acha que você está devolvendo isso? E como você enxerga que essa comunidade está vendo também o seu trabalho? Eu queria entender um pouco esse seu lugar como educador. Como é que você vê esse lugar? Eu acredito que educação ela não pode ser confundida com inquisição. Ela não pode ser confundida com maltrato, ela não pode ser confundida com mandato. Ela precisa ser relacionada com afetividade, ela precisa ser relacionada com amor, ela precisa ser relacionada com progresso, ela precisa ser relacionada com caminhos frutuosos. Então, quando eu falo sobre educação, principalmente educação em dança ou em educação em diversidade e inclusão, eu falo justamente sobre essa educação que chama você para perto, para uma conversa no ouvido, para uma conversa com um açaizinho, com um negócio de um dogão. Essa educação que eu gosto, essa educação que eu acredito. Então, quando eu falo sobre pessoas trans, sobre pessoas gordas, sobre pessoas PCDs, dentro da ambientação da dança ou das artes integradas, eu gosto de falar isso e eu gosto das primeiras pessoas a serem politizadas sobre isso, é a tia do açaí. É o cara do dogão. É o cara ali que vende na loja, que você compra o seu biscoito, que você vai comprar o seu refri ali à tarde para o seu lanche dentro da sua comunidade, dentro da favela. Eu acredito que essas pessoas, elas primeiramente precisam ser as primeiras pessoas a serem politizadas sobre as pautas de raça, de gênero e de classe. Então, acredito que talvez um dos nossos maiores erros seja querer falar para nós mesmos, ou querer falar para dentro das nossas bolhas, ou dentro dos nossos nichos, e não sair disso por ser desconfortável, por nos sentir afrontados, ou por nos sentir, de alguma forma, ali, tipo, ameaçados em algum sentido. Não! Se você acredita em militância, se você acredita em arte, se você acredita em educação, o lugar vai ser desconfortável. O lugar vai ser desconfortável, porque o caos da educação, o caos da educação é o caos que organiza, é o caos que coloca em ordem. Então, se a gente tiver medo do caos, a gente não vai conseguir chegar na organização. E esse viés da afetividade também é tão importante porque a gente já tem isso negado durante toda uma vida, a grande parte dessa comunidade, né? Então, quando a gente educa com um pouco mais de afetividade, a gente com certeza vai ter resultados melhores e maiores, né? É muito legal a gente refletir sobre isso. Eu tive uma professora quando eu era, acho que talvez 8ª série, não sei, primeiro ano, não lembro, porque isso tem um tempo já, né? Uma caminhada aí já. Calma, não se entrega. E assim, eu cresci, talvez até por opção, pelo contexto social que eu tinha, né? Da época lá da infância, eu cresci muito próximo de uma igreja. Eu fiz parte, mas durante esse período ainda não era batizado nem nada. Eu já fui adventista. Eu também. Ai, meu Deus. Fui adventista também. Cantava. Gente, já também. é arte. E aí, durante esse período, eu tive uma professora de biologia chamada Ana Márcia. Eu sempre falo dessa mulher, ela não deve fazer ideia disso. Que ela era uma professora de candomblé. Dia de sexta-feira que eu tinha aula dela, ela ia toda de branco, parece uma rainha.
Chegava lá, escrevia no quadro, assim, no cantinho, ó, axé. Só fazia isso. Eu era um cara de igreja e tal. A maior parte, né, felizmente ou infelizmente, tá dentro da igreja, das pessoas que estão dentro de comunidade. E hoje, depois de adulto, que eu comecei a entender que talvez eu nunca fui um cara intolerante religioso por conta dessa mulher. E ela me educou com um detalhe, exemplo. Uma palavra. Ela me educou literalmente com uma palavra. E toda vez que a gente passava por ela, pô, maluco adventista, meu irmão, passava do lado de uma professora de Candomblé, falava axé, ela axé e a gente seguia a vida. Uma palavra e vários símbolos. Entendeu? E aí, depois de muito tempo, eu voltei lá, eu encontrei ela, só que eu vi muito rápido, eu queria ter conversado, sacou? Então, a educação também, ela é um bagulho que ela vem do exemplo, meu irmão. E tipo, eu ficava impressionado, hoje, né? Como ela fazia isso e hoje, o que aquilo representa. Porque toda a escola gostava muito dela, respeitava muito ela. E assim, ela era muito gente boa, mas quando ela precisava dar um esculacho em alguém, ela dava. E tipo assim, a religião dela nunca foi uma questão. Todo mundo lidava muito bem com isso. E inclusive eu gostaria muito de reencontrar ela em algum momento da vida para poder agradecer, porque só depois de adulto eu vim entender o que ela fez na minha vida sem precisar me dizer nada. Somente com uma palavra, tá ligado? Então, quando... E aí você vê a estratégia, né, que a gente tá falando. Sim. É um ponto estratégico educacional ela colocar uma palavra e que essa palavra vai reverberar para você interrogações, ou às vezes vai te incomodar também. O incômodo, ele também é necessário. Sim. A gente precisa, às vezes, ter medo de trazer incômodos, inclusive, para as pessoas. Às vezes a gente só precisa fazer de uma pergunta essa chave para poder virar realmente essa reeducação mental, ou de oratória, ou dos estigmas, ou do que a gente possa discriminar o outro a partir do que a gente fala, do que a gente age. Então, às vezes, só é uma palavra que te questiona e você vai buscar, sim, mas o que é essa palavra? Por que ela coloca aí? Né? Ela tá querendo falar o quê com isso? Por que ela vem de branco toda sexta-feira? Por que ela se veste desse jeito? Por que ela usa uns adereços que na época a gente olhava dessa forma? Eu sempre digo que às vezes, quando eu vou falar sobre a questão da religião, e eu sou uma pessoa biã dentro do axé, então não detenho de todo o conhecimento do axé, mas eu gosto muito de falar sobre uma história que é muito interessante. Nós temos vários estigmas, né? A gente demoniza muito. A gente, quando eu falo a sociedade em si, demoniza muito a questão da religião de matriz africana, mas quando a gente pensa no contexto das pessoas escravizadas negras, né, essas pessoas que foram mortas por anos e anos e anos, e continua ainda o genocídio da população negra, quando a gente pensa na historicidade, quando a gente pensa na história de resistência desses corpos, eu gosto muito de citar a história de que essas pessoas, além das tranças que elas utilizavam nas suas cabeças para poder ali disseminar sobre a questão da fuga dessas pessoas, o caminho de fuga dessas pessoas, todo mundo fala muito sobre a questão de ver, às vezes, na rua, um trabalho ali, algo religioso que fala, ai, tá colocando a macumba ali no canto, ai, tá sujando, ai, tá não sei o quê. Mas as pessoas esquecem também que esses elementos, como a farofa, como a vela e como a cachaça, foram elementos utilizados para uma resistência de fuga mesmo dessas pessoas escravizadas. Quando se colocava uma vela, quando se colocava uma farofa, quando se colocava uma cachaça no meio do caminho para uma outra pessoa negra, era para essa vela iluminar o caminho dessa fuga, era para essa farofa ser o alimento dessas pessoas e essa cachaça ser um elemento medicinal para essas feridas que essas pessoas tinham justamente por elas o tempo todo serem agredidas e serem violentadas por essa branquitude, né? Que escravizou essas pessoas. Então, por vezes, quando as pessoas demonizam e marginalizam a religião de matriz africana, elas esquecem também todo o percalço e todo o caminho percorrido até chegar nessa liberdade de você louvar a sua ancestralidade nas ruas ou nos caminhos que também detemos porque nós somos pessoas civis. Excelente. 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 Eu, pra quem não sabe, eu fui aluna de Avivan durante um tempo. Verdade. Um grande tempo da minha vida. E eu fico pensando como esse lugar da educação que potencializa é importante, né? Como a gente tem esse olhar. Eu acho que muito mais do que a dança estética, a estética da dança ou a modalidade, era essa afetividade que mantinha suas turmas tão cheias. Eu fazendo análises, né? Sempre. Então,
Eu lembro que várias vezes as pessoas diziam, eu tô com medo, mas isso não é pro meu corpo. Eu dizia, não existe nada que não seja pro seu corpo. Vá. Então, assim, é muito importante a gente ter educadores que passem pela nossa vida e nos mostrem e nos potencializem o melhor que você pode oferecer para aquele momento. E eu acho que você é esse cara. Sempre achei. Então, aqui fica... E sentindo, a autoestima público. Hoje vai ser babado. Inclusive, eu já queria pegar um gancho nisso aí que você falou. Até anotei aqui, ó. Autoestima. É um tema que eu gosto muito de falar sobre, porque eu sou... Às vezes eu sou muito elogiado, muito zoado por eu gostar de andar bem vestido e ser viciado em perfume. Muita gente tirando com a minha cara por causa disso. Eu tenho coleções de perfume e tal. Como que você se vê, ou melhor, né? Trazendo aqui, voltando um pouco no tempo. Vamos lá, voltar pro Elivan, que ainda tá fazendo teatro, começando a fazer... dança afro. Até que ponto esse processo artístico inicial na sua vida contribuiu ou interferiu na sua autoestima? Bora lá, que isso é um tema sensível. E é um tema polêmico, gente. Prepara o corte. Prepara o corte. Por favor. Autoestima é uma temática muito sensível para meninos gays negros, né? Sim. E a gente sempre fala sobre isso. E especificamente falando sobre a minha individualidade, eu sou uma pessoa que hoje, na atualidade, e por muito tempo, eu tenho uma grande disforia com o meu corpo e com a minha imagem. Eu trabalho com a autoestima das pessoas, eu trabalho potencializando a sensualidade, a elegância, a autoconfiança, o autoconhecimento sobre a sua corporeidade, sobre a sua estética, sobre o que você enxerga de si no espelho, no que você diz sobre si para esse espelho, mas ao mesmo tempo eu também tenho um conflito com isso. E eu acredito que nós precisamos humanizar, inclusive, as pessoas, porque eu sempre vejo que as pessoas acreditam que as pessoas normalmente que trabalham sendo modelo e em grandes capas de revista não podem ser pessoas que normalmente sofrem com disforias. E isso não pode existir. A gente precisa humanizar, porque as disforias elas são individuais mesmo. Elas são coletivas no sentido de... Eu posso ter uma disforia corpórea, como você pode ter, como a Ingrid pode ter, mas também essas disforias elas vão ser acionadas e elas vão ter gatilhos que só você vai entender, que só a Ingrid vai entender, que só eu vou entender. Uhum. Então, a disforia que eu tenho em relação ao meu corpo, em relação à minha imagem, também corresponde a todo um processo histórico de rejeição afetiva, de rejeição estética, principalmente para com pessoas negras bichas. Então, quando a gente pensa sobre a questão de hoje ter uma grande gama de pessoas buscando academia desenfreadamente, buscando métodos de emagrecimento, buscando métodos de alguma forma atingir uma estética que a pessoa acredita que seja ideal para ela, também a gente precisa questionar e a gente precisa refletir sobre quão isso até onde é saudável, quão isso também não é saudável, o equilíbrio disso. Não vai ter problema algum de você querer emagrecer ou de você querer ter uma estética que você ache ideal para si. O problema é onde está o equilíbrio disso, até onde isso não te adoece, até onde isso não te afeta, até onde isso não te traz gatilhos que você provavelmente vai ter dificuldades inúmeras de superar. Então, quando eu falo sobre autoestima e quando eu falo sobre essa bicha adolescente, sobre essa bicha na juventude, eu imagino que a minha construção foi uma construção, inclusive, potente para que eu chegasse num lugar de lidar com essas disforias. Mas também eu acredito que isso seja uma luta contínua. Não é uma luta que se finda, não é uma coisa que eu vou resolver através somente de um contexto de terapia, que é preciso, porque se tem profissionais, nós precisamos buscá-los para isso. Claro que entendendo também o recorte de acesso, de democratização de acesso, e que bom que hoje também temos democratização de acesso para a saúde mental, mesmo que seja dificultoso, mesmo que isso não seja divulgado, mesmo que isso não seja emancipado, principalmente no sentido dos eixos periféricos, mas nós temos essa democratização de acesso, mesmo que seja pouca, para as pessoas que não detêm um poder aquisitivo grande. Então,
quando eu falo sobre a questão dessas disforias, a gente precisa também entender que elas não vão ser sancionadas, elas não vão ser eliminadas de uma forma tão automática, que a gente precisa ter uma consciência que isso vai ser uma luta contínua. Por que vai ser uma luta contínua? Porque hoje eu posso sair daqui e alguém pode falar bem assim, ai, você engordou, né? Ai, você tá com o estômago alto, né? Isso pode despertar um gatilho em mim, que talvez isso me adoeça, porque pela manhã, quando eu acordei, eu já me olhei no espelho e já não vi o que eu queria. Eu já não vi a pele que eu queria, já não vi o corpo que eu queria, já não vi a estética que eu queria, já coloquei uma roupa que eu não me senti bem. Então, é um lugar muito sensível. É um lugar que eu luto diariamente, não é um lugar confortável. Eu sempre uso boné, sempre uso lenço, porque eu tenho disforia com a parte da minha cabeça. Uso roupas mais largas quando eu danço com o afrobafo, por exemplo. Porque as meninas usam roupas mais curtas e mais coladas. Porque eu tenho disforia com a minha parte do meu abdômen. Então, não é algo confortável. Mas que eu trabalho em mim para poder falar, porque eu sei também que existem pessoas em dança, em artes integradas, que se identificam com isso, né? E quando a gente fala sobre se identificar, não é a gente juntar as mãos e vamos sofrer, não. É a gente se juntar, a gente se coletivizar, a gente se aquilombar, para a gente entender quais estratégias a gente vai ter para que a gente sobreviva diante disso. E se cure também, né? Você acha que a sua dança, a estética que você trabalha hoje de dança, também é um processo de cura? É uma estética que me cobra isso, inclusive. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a estética afrobafo, eu sou a pessoa não retinta do afrobafo. Então, eu também sou a pessoa questionada no afrobafo se eu sou uma pessoa negra, por não ser uma pessoa retinta. Que é uma grande pauta, né? Eu também sou questionado por não ser uma pessoa que tem o tempo todo o comportamento afeminado. Porque as pessoas acreditam que se você defende uma dança afeminada, você precisa ter o contexto de comportamental afeminado, sendo que nós somos múltiplos. Nós temos a masculinidade, nós temos a feminilidade, nós temos as masculinidades e as feminilidades. Não existe só um traço de masculinidade e feminilidade. Não existe só uma caixinha que a gente se coloque dentro disso. A gente precisa acreditar na multiplicidade que nós somos. Como existe um homem gay não afeminado, existe um homem heterossexual afeminado. Então a gente precisa entender que a afeminação também depende de gênero e sexualidade, que ela está inserida numa questão comportamental histórica do que você traz no seu contexto de vida. É que o povo tem uma mania de colocar as pessoas negras dentro de uma caixa como se a gente fosse uma grande repartição pública. Ou você é capa da Vogue ou você não é capa de lugar. Meu irmão, a gente tá todo mundo se conhece. É impressionante, todo mundo se conhece, ou melhor, tem que se conhecer, todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, todo mundo tem que consumir os mesmos produtos, todo mundo tem que ser igual. A gente tem que se parecer. Exatamente. Por exemplo, uma vez eu tava numa discussão, né, sobre um festival de música e tal, e eu falei assim, deveria ter samba. Que eu acho que deveria ter samba, deveria ter arrocha, porque essas coisas são daqui. E foi a primeira edição. Foi o Afropunk, vou falar, o festival de música Afropunk, meu irmão. Eu gosto, tô lá, esse ano estarei lá, inclusive. O som de Jorge Aragão. E aí, conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas a comunidade... A pessoa teve coragem de olhar pra minha cara e dizer isso. A comunidade negra ouve mais rap do que pagode e arroz. Eu falei, meu irmão, você tá vivendo em que país, que tá ligado? Comunidade negra vai estar em? Eu falei, você tá fazendo um recorte muito específico. Mas é o que eu vejo. Eu falei, então você não tá vendo nada, pô. Eu sou um arrocheiro babado. Entendeu? Entendeu? E tipo assim, até se a gente for olhar do ponto de vista comercial e midiático, tem muito mais gente cantando arrocha famoso do que quem canta rap. Tá ligado? Não tô aqui desmerecendo o trampo, a importância que o rap tem. Mas, tipo assim, a gente precisa entender, melhor, a gente até sabe, né? A branquitude precisa entender que o povo preto, ele é diverso, pô. E você sabe que racializar as pessoas e racializar as pessoas negras também é uma estratégia de desestruturar também. Essa possibilidade da multiplicidade que essa população é. Porque quando você direciona racializar uma população que ela, inclusive, existe uma diversidade trabalhista de empregos, existe uma diversidade comportamental, existe uma diversidade relacional. Quando você faz isso, você quer colocar numa caixinha que justamente você quer atender a um perfil específico de comunidade.
Você quer atender um perfil específico de comunidade, inclusive nas políticas públicas. Então, quando a gente fala sobre as pessoas não binárias, quando a gente fala sobre as pessoas gordas, quando a gente fala sobre as pessoas PCDs, quando a gente fala sobre as pessoas, a gente quer falar que as políticas públicas de saúde, mercadológicas e por aí vai, elas precisam atender a essa multiplicidade que essas pessoas são. Eu não posso... a gente não pode, por exemplo, dentro do contexto de pessoas gordas, óbvio que nós não vamos romantizar a obesidade. Mas vamos falar que existem pessoas gordas saudáveis, como existem pessoas magras não saudáveis. Então, se uma catraca de ônibus, se uma cadeira de um avião não comporta uma pessoa, por exemplo, no seu corpo, seja ela qual for, a gente precisa, sim, dialogar sobre isso. A gente precisa, sim, fazer uma reflexão sobre isso. Porque na sociedade só não existe você. Exatamente. Na sociedade só não existe seu corpo. Na sociedade só não existe seu gosto. Na sociedade não só existe o que você gosta, o que você compreende, né? A Ayla Menezes sempre fala: o que é cultura para você? Porque o que pode ser cultura para você pode não ser cultura para mim, né? Massa. É muito bom. Eu queria voltar um pouquinho no nosso diálogo, né, rebobinar um pouquinho a fita, porque você falou do coletivo Afrobafo. E a gente não falou aqui ainda sobre esse processo de surgimento do Afrobafo. Que hoje, para quem não sabe, o Afrobafo é um coletivo negro, né, de pessoas LGBTQIAPN+, que é conhecido mundialmente. Então, eu queria muito ouvir um pouco falar sobre isso e sobre essas discussões. Esse tipo de conversa acontece dentro do Afrobafo? Vocês trazem esse tipo de diálogo para a pauta, para ser um movimento também, além da política, do movimento que vocês já são, por existirem, vocês trazem esse tipo de diálogo para a pauta, para conversarem a respeito? Então, eu queria ouvir falar um pouquinho sobre o surgimento do Afrobafo, como é compor esse coletivo, o que é, como é também, além de ser um artista multiplicador nesse cenário LGBTQIAPN+, como é também integrar, compor, criar coletivos como esse e fazer esses coletivos se manterem vivos e ativos, né? E saberem, entenderem essa importância. Porque imaginam, por exemplo, é muito difícil para mim, como mulher negra falando assim, de entender a importância do que eu faço. E dizer assim, poxa, realmente isso aqui é importante. Esse processo da gente entender a importância do que a gente faz, eu não sei se é para vocês também, mas para mim é muito complexo. Então, como é para o Afrobafo? Como é que vocês estão se enxergando nesse momento em que vocês têm muita visibilidade, muito respeito, muito, né, esse boom que o Afrobafo está vivenciando? Eu acredito que o Afrobafo seja a discussão, né? Tipo, quando a gente fala sobre pautas, eu acredito que o Afrobafo é uma pauta, né? E isso, para mim, é muito importante a gente pensar sobre isso. O Afrobafo, ele surge em 2015. Surge primeiramente numa página de Facebook, com discussões voltadas para a negritude. Ele surge a partir do Alan Costa, que é o nosso diretor, que é uma bicha preta, interiorana, que hoje mora aqui em Salvador. E o Alan, ele surge nesse contexto de discutir sobre negritude, mas sobre a negritude de pessoas LGBTQIAPN+, mas focando na questão da juventude negra e sobre a democratização de acesso ao conhecimento dessa juventude. Surge no Facebook primeiramente, junto com o Alan surgia também outras pessoas aí discutindo, como Malaika SN, a Teodoro e outras pessoas LGBTs aí dentro dessa discussão. Depois ele se transforma meio que numa festa Afrobafo, e dessa festa também ele se transforma numa coletividade. E essa coletividade se transforma hoje em 22 artistas de artes integradas, onde tem a dança, onde tem o teatro, onde tem a discotecagem, onde tem a música, onde tem arte drag. Então o Afrobafo, ele tem uma plenitude de artes integradas que contempla também várias pautas e várias discussões, alimenta também essas várias pautas e discussões. Não é fácil manter o Afrobafo, né? Alan deve com certeza saber disso. Eu sou integrante do setor dança e também colaboro com o Alan no sentido da produção executiva do Afrobafo, mas o Afrobafo não é um coletivo que tem uma facilidade na manutenção financeira, porque nós estamos falando de 22 artistas negros, de corpos dissidentes, né? E quando a gente fala sobre corpos dissidentes, a gente fala também sobre a falta de democratização que essas pessoas têm para poder acessar o mercado de trabalho. Não é somente você ser uma pessoa negra e artista
que você vai adquirir todos os trabalhos. Até Né? porque a democratização do acesso à educação para as pessoas é muito difícil. Justamente. E tem a questão de coletivizar. Como é que a gente vai lidar com o coletivo? Como é que a gente vai caminhar lado a lado com essa coletividade? Porque quando a gente junta corpos dissidentes, a nossa motivação social é a gente se degladiar. É a gente brigar o tempo todo, é a gente questionar sobre o outro e nos questionar também, é a gente querer criar hierarquias dentro dessa coletividade. E quando a gente fala sobre quilombo e sobre aquilombamento, né, a exemplo que eu dei sobre a questão das pessoas negras escravizadas, a gente fala justamente sobre eu pensar sobre mim, mas entendendo que o que eu fizer, eu preciso deixar vestígios para que o outro venha, pegue isso e faça a estratégia dele de continuidade, né? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, a música de Fabete, Boca de Motor, quando a gente utiliza a música de Lacraia, a gente traz uma estratégia de manutenção de memória, para que essas pessoas não sejam esquecidas e para que suas memórias não sejam apagadas. A gente não romantiza que a vida de Lacraia foi um mar de rosas. Não foi. Foi uma vida extremamente violentada. Lacraia era a chacota dos eixos familiares na TV brasileira, inclusive dentro também dos programas de TV brasileira, mas ela fez disso um instrumento de poder para ela. Mesmo ela sofrendo, mesmo ela morrendo, inclusive, com a doença crônica, mesmo ela morrendo dentro de um contexto extremamente marginalizado, num contexto, no pensamento midiático. Então, quando a gente traz Lacraia, a gente traz uma voz revolucionária, a gente traz um grito, e é um grito para que pessoas não passem pelo que ela passou. Não é para que as pessoas sorriem e batam palma. É para que elas sintam a consciência de que quando elas olhem a TV e vejam as existências bichas, as existências trans, as existências LGBTs, elas possam ter respeito por essas existências primeiro, para que depois elas possam emitir um riso e achar aquilo engraçado. Então, quando a gente traz essas personas, o Afrobafo é um grito de respeito. É uma imposição. A gente não está pedindo... A gente está impondo, porque a gente impõe porque nós somos os corpos violentados diante disso. Né? A gente entende os privilégios e as vantagens das outras existências e, pautada ao que essas existências passam, a gente não consegue mais pedir. Porque antes de você pedir, você já está sendo morto. Sim. Antes de você pedir, você já está sendo violentado. Antes de você pedir, você já está sendo colocado para fora de casa só por ser quem você é. Estratégia de sobrevivência. Estratégia de sobrevivência. Então, como pedir? Só pedido vai valer a pena? Ou a gente precisa gritar com os nossos corpos? Ou a gente precisa gritar com a nossa dança? Ou a gente precisa gritar com a nossa dor? Então, o Afrobafo, eu acredito que seja esse poder epistêmico, seja esse furar a bolha dessa memória que, como eu sempre digo, eu não quero jamais que meu nome só esteja nos podcasts da vida, nos vídeos e nas lembranças em dança. Não, eu quero o meu nome, quero o nome do Afrobafo escrito nos livros de história de artes desse país e desse mundo. Eu quero que o nosso nome seja uma assinatura para que as pessoas compreendam que a nossa luta foi uma luta pautada em continuidade, não uma luta pautada em eventualidade. A nossa existência não é eventual, a nossa existência é contínua. Então a gente precisa pautar sobre isso. Tem um lance, né? Eu adoro usar esse exemplo, que é... Eu sempre gosto de fazer esse paralelo com a arte, com... Olha onde eu vou parar agora aqui, tá? Uhum. Com rodoviários, certo? O que o rodoviário faz quando ele faz greve? Ele tentou conversar, ele tentou chamar o patrão. Vamos conversar aqui, vamos dar melhor condição de trabalho, vamos aumentar o salário, vamos... Não. Então, quando é que é a hora que o patrão para e resolve dar as oportunidades? Quando o cara faz a greve. Quando ele para, que ele chama a atenção, que ele dá o choque, aí todo mundo fala: "Ei, peraí, precisava disso?" Precisava. Uhum. Porque tanta coisa foi negada durante tanto tempo que a gente precisou tomar uma medida drástica, né? Justamente. Pra poder chegar nesse lugar. Eu lembro que uma vez uma amiga minha foi acho que foi um Afrobafo, eu já fui pra alguns eventos de vocês, e ela viu a apresentação, ela ficou meio em choque, ela falou: "Gente, o que é isso?" Eu falei: "Minha filha, aí pra você entender vai demorar um pouco." Sacou? Preste atenção no que tá ali, porque isso aí é outra parada, meu irmão. E a gente ama essa pergunta. O que é isso?
Isso é o que você está vendo. Isso é o que você não precisa ter resposta. Sim. Isso é o que a gente quer só te questionar. Só quer que você se pergunte mesmo. Só quer que você olhe e às vezes você tá tão impactado com o que você está vendo que você não vai ter reação nem para bater palma. E não é porque nós somos extremamente incríveis e tal. Nós temos um trabalho muito potente, nós temos um trabalho muito bem feito, muito bem cuidado, pensado, roteirizado. Mas, para além disso, nós queremos impactar os seus paradigmas mentais. Nós queremos impactar a educação outrora que foi lhe dada, que você não vê as pessoas trans dentro do mercado onde você compra, onde você faz mercado, dentro da padaria onde você está comprando pão. Nós queremos trazer para você, naquele palco ali, pessoas trans, como a Andy, como a Luna, como a Maitê, como a Ellen, e como as outras existências bichas, eu, a Iago, a Paulo. Nós queremos trazer essas existências para que você entenda sobre esses corpos na sua plena celebração, inclusive. Sim. Sobre você entender que esses corpos, eles existem. E que, a partir daquilo dali, eles vão estar, assim, nos mercados. Eles vão estar, assim, nas padarias. Eles vão estar, assim, nas mesas, decidindo e promovendo e sendo pessoas no lugar de poder. Então, eu acredito que, tipo, esse impacto que a pessoa tem de perguntar o que é isso... É o impacto também do que outrora veio na cabeça dessa pessoa. Tipo, isso existia? Isso existe? E é o conceito da arte propriamente dita, né? Que é provocar e você ficar... A arte não é pra você entender de cara o que é aquilo mesmo, é pra te provocar alguma coisa. E é incrível, é para as pessoas irem para casa e pensarem a respeito. Porque não é só aquilo, não é aquele momento. E aí você fala, não é pra gente pensar que vocês são incríveis. Sim, é também pra pensar que o coletivo Afrobafo também, cara. é incrível, é também. Sabe por quê? Porque colocar corpos negros, gays e periféricos em lugar de beleza. A gente vê corpos negros, gays e periféricos Olha em que a gente vende noticiários. beleza. É pra vocês Vende, entregarem tem em muito lugar de estética. beleza, em lugar de estética. Em lugares que os corpos negros precisam, como você disse, é um grito de pertencimento e de dizer eu estou aqui, eu sou isso aqui, mas também é tirar esses corpos do lugar da marginalidade e mostrar para outras pessoas que aquele corpo é também belo, é beleza, é estética. É além desse pensamento da gente pensar toda a política por trás disso, é pensar que nós também merecemos a beleza. Nós também merecemos essa estética, esse lugar estético. E é bom a gente entender que a dança afro, ela não é somente um estilo de dança e uma técnica em dança, uma vivência em dança. As danças urbanas, elas não são somente estilos de dança e vivências em dança. E o afrobafo não é somente uma estética em artes integradas. O afrobafo, a dança afro e as danças urbanas, para mim, é um estilo de vida. Eu estou afrobafo, eu estou danças urbanas, eu estou dança afro. Engraçado que a professora Nildinha falou a mesma coisa. A dança afro não é um estilo de dança, é um estilo de É um estilo de vida. É um estilo de vida. A gente vive isso. A forma como eu trato as pessoas é como a minha dança emite. A forma como eu lido com o meu eixo familiar hoje é como minha dança emite. Então, tipo, quando a gente fala sobre estilo de vida, é porque a nossa vestimenta, a nossa oratória, o nosso pensamento, o nosso olhar para com as pessoas, a nossa sensibilidade dentro das relações amorosas, isso é pautada também a partir da nossa arte. Isso é como a gente se relaciona com a nossa arte. Isso é como a gente enxerga que a nossa arte, ela não é algo desassociado, ela é algo conjunto, ela é algo espiritualizado, inclusive. Então, quando eu penso sobre acordar e penso sobre tomar um café ali, ir para uma academia, eu também estou pensando sobre um processo que vai me religar ali com a minha dança, sobre o que aquilo me potencializa para me estruturar no sentido muscular, do que aquilo me potencializa para que eu possa lidar melhor com as adversidades na vida, como a dança afro me ensina, lidar com as pessoas negras, olhar para as pessoas negras com outro olhar para as pessoas negras, inclusive em afetividade, com outro olhar. Entender o quanto eu fui educado por muito tempo para que eu pudesse entrar em relações interraciais. O quanto eu fui educado por muito tempo, de forma deturpada, para que eu olhasse para uma outra bicha preta e não visse um potencial afetivo. Então a dança afro me ensina a olhar para essa pessoa e ver beleza, e ver afeto, e ver desejo, e ver tesão.
como as danças urbanas me ensinam que eu preciso olhar para as pessoas que vivem num contexto de rua, num contexto de situação de rua, porque é uma dança que nasce da rua com um olhar justamente social. Com olhar de o que eu estou fazendo para com essas pessoas, o que eu posso fazer para com essas existências que estão aí dentro da situação de rua. Porque se a minha dança nasce dentro desse contexto, se a minha dança foi negada dentro de espaços acadêmicos e ela começou a ser treinada, criada, revolucionada dentro do contexto urbano, o que eu faço para esse contexto urbano existir? O que eu faço para a sociedade civil? O que eu faço para eu ter a liberdade na rua de transitar enquanto corpo LGBT, enquanto um corpo negro, enquanto corpo dissidente? Então é sobre isso que a gente fala sobre dança afro, é sobre isso que a gente fala sobre danças urbanas, e o Afrobafo vem para revolucionar minha mente no sentido, inclusive, estético. Quando eu falo sobre a minha disforia, eu falo sobre o Afrobafo ser um instrumento que me potencializa a eu lidar com isso de forma potente, a eu brigar com isso todos os dias e me reconectar comigo mesmo. Show de bola. Eu teria 2 perguntas para te fazer aqui, mas vamos começar pela primeira. Uhum. Você domina alguns estilos de dança aí, né? Domina alguns, que a gente tá aqui falando muito sobre dança afro e tal, mas você faz um monte de coisa. Mas me diga uma coisa, meu irmão. Como é que você começa a fazer estileto? Isso nem tá em roteiro, tá? Isso aqui é uma curiosidade minha mesmo. Como é que você começa a fazer estileto e depois a ensinar estileto? Porque a gente tá falando de dançar em cima de um salto 15. Me fale sobre as dificuldades disso aí. Então, o estileto é bem... Não é que seja engraçado, mas entra no universo assim, da minha vida de uma forma... Eu acho que foi processual, porque o estileto Rios Dance, a dança de salto, só para contextualizar, né? Nasce num contexto nova-iorquino, né? A referência que a gente tem, não que seja criada a partir dela, não que seja criada a partir de tal. Quando a gente fala sobre a dança de salto, a gente entende que a dança de salto sempre existiu. Né? Existiu com a arte drag, existiu com a performatividade de gênero, existiu com as diversas performances dentro dos musicais. Então, a dança de salto sempre teve a sua existência. O estileto, que é uma técnica e uma vivência em dança que traz essa questão da sensualidade, do teor da sexualidade, do teor da estética também, de como você lida com o seu corpo, principalmente o seu corpo no sentido das suas curvas. Quando a gente fala sobre o estileto, a gente fala também no contexto de Nova York, que ele é potencializado através da Dana Foglia, que é uma pesquisadora também em danças urbanas e em dança contemporânea. Ele chega aqui no Brasil junto com a Mariana Vivas, que é uma mulher carioca, né? E aí ele tem uma disseminação ali com a Juliana Donato, com a Rafaela Centurião, com a Arielle Macedo, que é a coreógrafa da Anitta. E aí ele começa a disseminar também o Assine, que é uma das primeiras bichas negras do país, a trazer um contexto também urbano gay para o Rio H2K, que era um dos maiores eventos de danças urbanas do nosso país. Então, quando a gente pensa sobre o estileto, sobre o Rios Dance, a gente já vai ver uma política em dança imensa. Sim. De afronto dentro do diálogo de gênero. E aí, quando eu comecei a ser bailarino da arte drag, ser bailarino de drag queen aqui em Salvador, especificamente da Scarlett Sangalo, e depois eu migrei para Mita Lux e para tantas outras drags aqui, Valerie O'Hara, Rainha Lulu, Tanusha Taylor, Eterna Tanusha Taylor e várias outras, Fera Sunshine, Estela Butterfly, enfim, quase todas eu dancei em Salvador. Eu olhei um dia a performance da Mita Lux, ela estava fazendo Crazy in Love, da Beyoncé, e falei, caralho, eu quero dançar isso. Porque eu tinha um contexto de dança afro, contexto de danças populares regionais, mas eu não me via dentro dessa dança, porque minha cabeça era uma cabeça normativa, era uma cabeça num contexto de tipo, olha, você já dança. Se você quiser dançar uma dança que tem um contexto de performatividade de gênero, você vai ser extremamente rejeitado ainda mais. Então, tinha também um medo. Mas eu falei, eu quero dançar isso. E aí eu falei com a Mita, e a Mita falou assim, olha, eu acho que você não dá muito jeito pra isso não, porque você tem um jeito assim, meio machão de dançar, uma coisa assim, e é uma dança mais afeminada, uma dança mais fêmea. Eu falei, não, quero tentar isso. Eu quero isso. Aí comecei a treinar com a Mita, comecei a dançar com a Mita, até que surgiu um dia uma audição
para uma cantora em Salvador. E o coreógrafo, que foi o Vinícius Nascimento, que é um dos primeiros professores de Hills Dance daqui da região Nordeste, o Vini falou assim: gente, tem uma audição, isso foi no Facebook, para meninos que dançam de salto alto e tal. Eu não posso revelar o nome da cantora. E aí me inscrevi nessa audição. Foram várias etapas. Primeiro etapas online dessa audição, depois etapa presencial, até que a gente chegou para conhecer a cantora. Quem era a cantora? 10 meninos para tirar 2 meninos, né? E a cantora era a Ayla Menezes. A Ayla, ela já tinha um trabalho no sentido da cultura queer, e ela queria meninos que dançassem de salto, bichas que dançassem de salto alto. Então, quando eu fiz essa audição da Ayla, foi uma audição bem assim, fervo, foi uma audição quente. Fiz a audição da Ayla e a Ayla escolheu eu e o Ramsés Zaid. E a gente começa essa dança no sentido de dançar em shows da Ayla, e começa essa jornada desse trio. Eu, Vini e Ramsés. Aí foi uma jornada de muita rejeição midiática, de muita rejeição no sentido da afetividade, rejeição trabalhista, porque as pessoas enxergavam em mim um potencial de continuidade de um legado em dança afro. As pessoas, nesse momento e nesse ciclo, elas não queriam credibilizar que uma pessoa em dança, ele poderia dialogar com várias danças e com várias técnicas e com várias vivências. Então o estileto chega nesse sentido, a gente sofre muito nesse ciclo aí, e depois chega uma grande ascensão. Nós não fomos os primeiros aqui em Salvador, nós não fomos os primeiros no Brasil. É até perigoso falar quem é primeiro e quem não é, porque a gente acredita que a arte, né? Ela pré-existe, ela coexiste de um lugar que talvez você nunca vai saber. Então, mas nós somos, sim, pessoas que fundiram, de alguma forma, essa dança e protegeram e dialogaram. E difundiram, e até hoje, né? Durante... E até hoje traz essa pauta. Eu conheço muita gente que que fez suas aulas que... Eu tô uma bicha maricona. Eu sei. Ai, para. Não queria revelar, mas eu sou desse tempo. Primeira vez que eu vi você dançando foi com a Mita Lux, uns 10 anos atrás. Isso, muito tempo. Isso... eu... Não existia namoro. Nós éramos assim, tipo... Você entrava em aplicativo de relação, eu entrava, sei lá, no Tinder, alguma coisa, e a gente conversava com alguém, aí a pessoa falava, acho que eu te conheço. Você não é aquele bailarino do Universo Axé? Você não dançou de salto no Universo Axé? Você recebeu seu bloco e seguir a sua vida. É mesmo, velho. Aham. Hoje ainda acontece um pouco. Eu conheci muita gente que fazia as suas aulas e tal, e tipo assim, nitidamente que uma pessoa da mesa que não tem muita ligação com dança sou eu, né? Você que tá assistindo o vídeo agora aí, não sei se em algum momento passou pela sua cabeça que eu poderia ser um bailarino. Mas assim, dói pra fazer aula de estileto? Porque eu fiz uma aula de forró com ela e eu fiquei com um quadril doendo. Mas fazer estileto, por exemplo, eu calço 44, 113 quilos, com pouquíssima mobilidade, em cima de um salto 15. Qual a possibilidade de eu acordar normal no dia seguinte? Então, primeiramente, você não iria usar um salto 15. Porque então salto eu já não 15, vou fazer, já não vou. Porque um salto 15, humanamente falando, sobre a questão da dança, normalmente ele não é compatível para que você tenha um conforto no seu tendão, para que você tenha um conforto nos seus metatarsos, que é a região, né, que a gente fala após os dedos, a região dos metatarsos, o seu calcanhar. O seu calcanhar, o seu pé por inteiro e o seu tendão, ele precisa estar protegido. Então, normalmente, o salto específico adequado é até 9 a 10 centímetros, para que você sinta minimamente conforto. Salto sem meia pata, porque você precisa sentir a sua mobilidade do seu pé no chão. Então, para você sentir essa mobilidade, você precisa ser um salto sem meia pata, um salto que seja mais liso, que você tenha uma proteção no calcanhar. Então, o estileto, ele não é somente uma dança que traz um contexto sensual e fica num lugar oco e num lugar vazio, não. Ele é um contexto que traz um cuidado como um todo. Porque quando a gente fala sobre autoestima e autoconfiança, você trabalha o seu corpo como um todo. Você trabalha a sua musculatura e você trabalha a sua externalização da sua energia sensual. Então, o salto influencia nisso, a roupa influencia nisso,
sua relação com o seu espelho influencia nisso. Então, quando a gente fala sobre a questão do estileto, aí se fala sobre esse salto de 9 até 10 centímetros, que não tem meia pata. Aí se fala sobre essa roupa mais sensual, mais colada no corpo, que seja você com a sua barriga, seja você com o seu braço, seja você com a sua perna, seja você com a sua cabeça. O importante é que você tenha uma boa relação com esse corpo. Então, o estileto ele é o instrumento que talvez traga primeiramente os seus incômodos, e talvez traga como você se relaciona com eles para que você tenha uma boa relação, inclusive, com esses incômodos. Porque talvez eles vão sempre existir, em algum sentido. Que sempre a gente vai ter algum incômodo. Você ainda acorda quebrado de aula, de apresentação, coisa assim? Então, todo o corpo ele vai sentir um impacto, né? Tipo, você vai sentir um impacto com as primeiras relações ali corpóreas que você tiver com aquele movimento, com aquela dança. Então você vai sentir um negócio assim diferente no corpo, e aí você não pode tomar o seu Dorflex, seu negocinho, que todo mundo gosta, né? Como a academia que a gente faz, e aí a pessoa fala, ó, nada de tomar remédio, hein? Tem que acostumar. Isso seu músculo tá desenvolvendo, isso não sei o quê, e aí você fica naquela luta ali, você tem um romance, um namoro, um negócio de uma ficada com o Dorflex, mas você se economiza nesse sentido. Quando eu fazia jiu-jitsu, eu só andava com dor. Quem luta judô, jiu-jitsu, enfim, qualquer luta, meu irmão, tá sempre sentindo dor. Eu sempre estava com alguma coisa... Era joelho, era muita articulação, né? Porque é uma luta que envolve muito isso. E aí, eu não lembro se eu já perguntei isso aqui, mas acho que não. Então, é semelhante. Pessoa que tá dançando de maneira... Ainda então, mais vocês tem uma hora que o corpo ele começa a entender esses códigos em dança, então ele começa a ficar mais... Ele começa a compreender e acolher mais isso que você está fazendo. Então, se você move hoje sua mão de alguma forma e você move daqui a 3 meses da mesma forma, a sua mão, de alguma forma, ela vai entender, ela vai compreender, ela vai acolher aquilo na musculatura. Inclusive, quando a gente fala sobre, às vezes, que o bailarino precisa, de alguma forma, fazer musculação, ou ir na academia e fazer mobilidade, ou algo nesse sentido, é porque também a gente entende que chega uma hora que aquela dança, ela se torna um processo de osmose mesmo no seu corpo. O seu corpo já entende ela, já acolheu ela, ele também reproduz aquilo junto com você, então não tem mais o impacto que tinha antes. Então, para ter esse impacto que tinha antes, ou você faz uma outra modalidade, ou você busca uma outra alternativa de exercício muscular que tem um impacto, que tem um outro trabalho também muscular. Assim, a gente conhece, né, a sua trajetória, mas muita gente que está em casa não conhece. E seu nome, como eu disse aqui no começo do programa, te precede, né, dentro das artes, principalmente da dança, da coreografia. Eu sou tímido. Ah, não é nada, para. É sim, mentira. Eu tenho essa coisa da timidez. Capricorniano tímido. É tímido? Pois é. Mas assim, como foi que você construiu essa sua marca, né? Que no caso é você, essa estética desse nome que chega antes. Como foi para você essa construção desse nome Evivan Nascimento? A construção do Evivan Nascimento que vem aí de tantos anos de trabalho dentro de múltiplas artes, mas que, sobretudo, você tem um trabalho muito notável dentro da dança. Mas você tem trabalho de produção, diversos outros de coreografia. Mas me conta um pouco de como é esse empreendimento, ser um empreendedor de si próprio, que eu acho que muitos artistas que estão começando, inclusive, têm essa dúvida, né? De onde é que eu começo? Como eu começo? Como eu começo a pensar em mim mesmo como uma marca? Né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Eu acredito que pensar em marcas é pensar em possibilidades. Pensar em possibilidades é pensar em qual possibilidade você pode utilizar para que você inicie algum caminho que essa sua marca ela gere credibilidade mercadológica. A primeira coisa quando a gente pensa em marca é pensar na possibilidade do erro, na possibilidade do zerar, na possibilidade de voltar atrás, na possibilidade de descer os degraus e reiniciar. Se você tem medo de reiniciar, você não pode ter marca. Para você ter uma marca, você precisa não ter medo do reiniciar. Não ter medo da possibilidade do voltar atrás e começar tudo de novo. Quando eu falo sobre possibilidades, eu falo sobre entender o recorte, por exemplo, de artistas de comunidade periférica.
Nós não começamos a nossa carreira com grandes fotógrafos, não começamos com grandes videomakers, não começamos com um celular incrível que vai fazer ótimas imagens. Você constrói processualmente sua marca. Então, quando você constrói a sua marca, a primeira vitrine sua, provavelmente dentro da arte, hoje, é a rede social. O que você emprega na sua rede social? O que você quer dialogar para com esse público? O que você quer que o público leia enquanto imagem, né? Nós estávamos aqui comentando, né, fora da gravação. Conversas de bastidor. Conversas de bastidores sobre a questão de que as pessoas elas vão te ler a partir da imagem que você dá para elas. Então, nem para você dar essa imagem para elas, você precisa ser esperto o suficiente para que você entre no palco e as pessoas não entendam que você está com uma febre, que você está com uma virose, que você está com muita dor naquele dia. Mas isso é automaltrato. Isso também é uma possibilidade de mercado de trabalho, porque nem sempre a pessoa que vai estar no escritório, nem sempre a pessoa que vai estar ali no balcão vai estar no melhor dia dela. Então, nem sempre você que vai estar no palco também vai estar no seu melhor dia. Então, você precisa ressignificar esse seu processo que você está sentindo para vender a sua marca. Então, quando você fala sobre a imagem no Instagram, o que eu vou falar no Stories? Eu vou falar no Stories só os dias que eu estou de mau humor, só nos dias que não estou bem? Ou vou falar nos Stories também no dia que eu estou bem? Ou eu não vou falar nos Stories no dia que eu não estou mal? Porque a marca que eu quero empregar é dessa pessoa que tem uma estabilidade na saúde mental, que tem uma estabilidade no humor, que tem uma estabilidade... Então, como você vende, como você empreende a sua marca? Isso também é muito importante. Qual foi a minha estratégia de trabalho? Quando eu pensei no nome, na marca Elivan Nascimento, eu entendi que a maioria das pessoas em dança sempre tiveram grandes sonhos de dançar com artistas musicais, de dançar em grandes bandas e de dançar em grandes publicidades. Eu nunca fui o corpo e o rosto e a imagem que tinha possibilidade mercadológica de agaranhar trabalhos que fossem midiáticos. Pensando nesse sentido, que eu não era o corpo desejado, que eu não era o rosto desejado, que eu não era aquela imagem que as pessoas queriam para trabalhos midiáticos, principalmente de publicidade, eu falei, eu preciso traçar uma estratégia que eu gere a minha marca como o promissor da minha existência. E não somente um corpo que é bonito, um rosto que é bonito, uma oratória que é bonita. Eu preciso compreender isso como um todo e ver qual é a principal arma e principal estratégia que eu vou utilizar como isso. Então, eu vou dançar com esses artistas musicais, eu vou dançar com essas bandas, eu vou fazer publicidades que adequem a essa minha imagem e, a partir disso, eu vou criar um renome, eu vou criar um legado que a minha marca seja mais importante do que o rótulo que me acompanha. Que eu não seja o bailarino da Daniela Mercury, o bailarino de Carlinhos Brau, o bailarino que trabalhou com Luísa Sonza, com Anitta, com seja lá quem for. Que eu seja o Elivan Nascimento, que dentro do contexto já trabalhou com essas personas. Então, eu não queria que o rótulo me acompanhasse, e sim a minha marca. Então, como eu fiz isso? Ser fixo talvez seja também uma grande problematização em dança. Você ser fixo de um lugar, você se credenciar em um lugar. Porque quando você se credencia, aquele rótulo vai te acompanhar. Sim. Porque você vai escrever na bio. Na minha bio não tem as pessoas, os artistas musicais no qual eu trabalhei, não tem as publicidades no qual eu fiz. Tem na minha vitrine do feed. Você vai passar e você vai ver. Talvez até nos meus fixados. Mas na minha bio vai ter que eu sou multiplicador, vai ver que eu sou produtor cultural, vai ver que eu sou pesquisador, vai ver que eu sou coreógrafo, diretor de movimento, diretor artístico. Vai ter as minhas funcionalidades em marca e não os rótulos que acompanham essas funcionalidades. Não vai ter que eu fui diretor de movimento para um artista. Para um artista ou para um evento. Vai ter que eu sou o diretor de movimento. Isso. E se a pessoa quiser, ele vai discorrer a minha página, vai entender qual é o meu trabalho e vai me contratar a partir disso. Perfeito. Eu achei essa análise, principalmente esse final aí, uma leitura perfeita. Eu sou publicitário. Além de comediante, eu sou formado em publicidade. E eu sempre converso muito isso com os meus amigos, até muito com Ingrid também, que é sobre o lance de você entender como é que joga o jogo. Você já entendeu como é que joga o jogo? Sacou? Você mencionou a parada de você às vezes estar no palco, não estar no dia bom. Eu tive uma experiência uma vez
que foi fazer 5 sessões no Teatro Jorge Amado com uma crise de enxaqueca. Ninguém que tava ali fazia a menor ideia de como eu tava. Eu fazia o show, ia pra uma sala escura e ficava deitado. Aí terminava, trocava de roupa, ia fazer outra sessão, ia lá de novo, fazia o show, voltava a me deitar, porque eu não tava aguentando a luz. Fui lá, fiz o show, saiu as críticas depois, né, no jornal, e pá, o pessoal elogiando o show. Mas é porque eu entendo que naquele momento a gente precisava fazer isso. Eu poderia muito bem botar outra pessoa pra fazer o show, mas naquele momento não dava. Aquele momento exigia que eu tivesse ali no palco e que eu tivesse que entregar o que eu tinha que entregar, certo? E em relação a essa leitura de você mostrar aquilo que você é capaz de fazer para a marca, ao invés de mostrar as marcas que você já fez, é essencial, pô. É essencial. Então, eu já recebi algumas propostas de, sei lá, rede de academia. Ah, você quer ser nosso embaixador? Não. Ah, por quê? Eu falei, porque... Primeiro, o meu conteúdo não tem a ver com o que vocês fazem. E a partir do momento que eu viro embaixador da sua marca, pegando como exemplo rede de academia, que não é algo que está muito ligado a mim, automaticamente eu já fechei portas em outros lugares, com outras oportunidades que eu poderia ter de fazer outras coisas. Então, eu estando com o fixadinho lá na minha bio, como você falou, como embaixador de X lugar, primeiro, eu não estou dizendo o que eu faço. E segundo, eu estou dizendo o que eu faço para essa marca. Tá ligado? E eu acho que o artista ele precisa ter esse entendimento. A gente tem um problema, eu já falei isso diversas vezes, que é de que muitas das vezes eu tenho a impressão de que o artista, para uma leitura um pouco mais até xiita mesmo, de quem consome alguns gêneros, ele é proibido de ganhar dinheiro, ele não pode ganhar dinheiro, ele não pode... pensar maneiras de valorizar seu passe, de valorizar aquilo que ele faz e transformar aquilo em algo comercial. Que sempre vem a crítica, tá comercial demais. Mas a ideia é essa mesmo. Uhum. Quanto mais comercial eu for, mais eu chego longe com aquilo que eu tô propondo. Tá ligado? Então, essa é uma leitura que eu acho interessantíssima que todo artista tenha, que é você entender como joga o jogo, você entender o contexto que você está inserido e a partir dali você dá os passos, né? Que é muito melhor você mostrar aquilo que você sabe fazer do que aquilo para quem você fez. Entendendo as individualidades, tipo... Claro. O que dá certo para Elivan, talvez não dê certo para Maria, para João e para José. Uhum. Eu acredito que... E se não desse certo o que eu fiz, eu voltaria atrás. E faria tudo novamente. Como não deu certo muitas coisas, eu ser múltiplo não é um lugar confortável. É um lugar cansativo. Sim. É um lugar exaustivo. Tipo, eu tava dançando em Brasília com Afrobafo. Cheguei para poder ser produção artística de um samba que teve ontem. Hoje a gente estava gravando novamente dança. Aí eu saio daqui, vou para uma reunião, para editais. Então, tipo, você trabalha o mood da sua cabeça e da sua memória, trabalha em vários lugares ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas falam... sobre a questão de tipo... Ai, como é que aguenta? Você descansa ou não descansa, não sei o quê. Como é que você... E aí eu comecei a lidar com o meu trabalho de tipo... Eu tô com esse copo, tô bebendo isso, tô com esse docinho, a gente tá aqui conversando. Qual é o lazer dentro disso que eu tiro? O lazer só é quando eu acabo o trabalho, separo um dia, vou para o Morro de São Paulo, passo um dia lá, volto... Qual é o prazer que eu posso tirar dentro desse contexto mercadológico trabalhista? Eu acho que também é legal a gente pensar sobre isso, sabe? Pegando mais uma vez o gancho aí. Vem polêmica. O corte aí agora, hein? Elivan, eu quero saber de você... Eu nem vou florear a pergunta como tá aqui. Eu quero saber de você o seguinte. Como é a remuneração do cenário de dança daqui de Salvador? Você é um cara que provavelmente já passeou por todos os mundos. Você já é o mainstream, já tá no mainstream há um tempo, certo? Já dança com as maiores artistas do país e os maiores artistas do país, mas em algum momento também você não esteve nesse lugar. Na minha cabeça, a gente estava conversando isso há 1 hora atrás. Eu achava que um dançarino ganhava papel de uns R$1.000 por show. Percebi que eu tava alucinado. Acorda, Alice. Com essa minha análise. Tem uns que ganham, mas... Como é que é essa remuneração em média dentro desse cenário artístico de dança e mais ainda trazendo para dentro da comunidade LGBT? Como é que isso funciona?
Para a gente pensar sobre a questão financeira em arte, a gente primeiro precisa pensar sobre culpabilidade. A culpabilidade da defasagem e da desvalorização e da estratégia, inclusive, de apagamento no sentido de profissão, ela não pode ser do bailarino, ela não pode ser do artista em dança. Ela precisa ser do sistema que gere isso, do sistema que contrata isso, do olhar de para quem contrata, do que do olhar de para quem está sendo contratado. E normalmente, porque a estratégia de o bailarino que está ganhando R$30 é culpado de ganhar R$30, é uma estratégia extremamente covarde. Porque a gente não sabe o porquê o bailarino aceitou R$30. A gente não sabe o que ele está passando, qual é a vulnerabilidade que acerca essa pessoa para que ela aceite os R$30. A gente precisa questionar para quem está dando 30. Por que quem está dando os R$30 não é questionado? Por que quem está dando os R$30 não é denunciado dentro do sindicato? Porque quem precisa ser exposto, quem precisa ser estigmatizado, quem precisa ser cancelado é a pessoa que aceita esses R$30. Então a gente precisa primeiro pensar sobre culpabilidade mercadológica, que sempre recai com a vítima. Sim. É o famoso aceita quem quer, né? O famoso aceita quem quer. Então, quando a gente pensa sobre dança, a gente pensa também sobre um processo de crescimento. Tem aqueles que já chegam em dança, tem um trampo que tem uma expressão em dança que rapidamente vai chegar em algum lugar de um valor de mercado maior, e tem aqueles que vão chegar em dança e que vão ter um processo maior, dificultoso, em chegar a um valor de mercado que talvez abarque você pagar um aluguel, você fazer uma viagem, você comprar utensílios pessoais, que te dê uma maior estabilidade estética, inclusive. Porque quando eu falo sobre a estética, eu falo sobre as vitaminas que você precisa comprar, eu falo sobre tudo que acerca a sua saúde. Então, existe uma defasagem imensa dentro do mercado de trabalho em Salvador em dança. As pessoas aqui, elas não gostam de pagar para artista da dança. Elas acham que nós precisamos ser pagos de forma eventual, e não existe pagamento eventual. Ou seja, o que é pagamento eventual? Não existe um contratante pensar que o nosso pagamento tem que ser só pelo dia que a gente vai acompanhar o clipe e vai direcionar o artista musical, que você tem que ficar desse lado, que o balé tem que dançar agora, que o balé tem que não dançar nesse momento. Para ter aquele clipe, para ter aquela coreografia, você teve concepção, você teve criação, você teve direcionamento, você teve conceito. Ensaio. Já falei 4 itens aí. Já falei 4 itens sem ensaio, que a gente precisa ter a cobrança financeira. Aí, a partir disso daqui, você tem ensaio, você tem posicionamento coreográfico, você tem mudança coreográfica, você tem pré-aprovação, aprovação, mudança após aprovação. Quantos itens eu estou falando que as pessoas querem te pagar só pelo dia que você está lá presencialmente? Que tem ainda acontece ainda de não aprovar, você tem que voltar para o que seria uma mesa. Não, vamos remontar isso aqui. E isso, ignoradão na hora de fazer conta. O grande problema está na pessoa que é TikToker? Não está. O grande problema é quem credibiliza uma pessoa que talvez faça um challenge ali e que não seja um profissional da dança, faça porque é uma pessoa influencer, porque gosta de alguns movimentos, que vai construir aquele challenge, que vai viralizar aquilo. Tá na pessoa que vai credibilizar aquilo, equiparado, comparado ou mais do que o profissional da dança que estuda, que se qualifica, que se debruça sobre as técnicas e vivências que abarca aquela profissão. Ninguém é proibido de fazer challenge, ninguém é proibido de ser TikTok, ninguém é proibido de dançar TikTok, até porque TikTok, nós não deveremos nem falar dançar TikTok. Porque o TikTok nunca será um estilo de dança. O TikTok é uma ferramenta de rede social, uma plataforma de rede social, que dentro dessa ferramenta abarca também o sistema dança. E não só abarca o sistema dança, mas principalmente passos sociais da cultura hip hop, que foram usurpados, violentados e não são creditados como deve ser.
Então, a gente também precisa refletir sobre todo um processo de historicidade, de base, que as pessoas vão violentando e que elas vão apagando para que esse mercado de trabalho não seja valorizado como tal. Eu não tenho como ser pago de forma justa como eu preciso ser, se dentro de uma base ali existe um apagamento sobre a profissão coreógrafo, sobre a profissão de diretor-movimento, sobre... Às vezes, nós coreógrafos somos tudo. E mesmo a gente sendo tudo, nós precisamos ainda compreender todas as outras profissões que estão em palco. A gente precisa compreender o que o hold faz, o que o iluminador faz, o que o sonoplasta faz, o que o câmera está fazendo, qual o nome daquela câmera que está sendo usada, se é um ângulo aberto, se é um ângulo fechado. A marcação, né, de palco. As marcações. A gente precisa entender todo o contexto. Qual instrumento que o músico está usando, se esse instrumento, se o músico vai entrar em cena e vai tocar junto com o artista ali, se vai tocar em cena para poder... tudo. Então você, enquanto artista da dança, e por que você precisa saber disso tudo? Só porque você precisa saber? Não é só porque você precisa saber. É porque se você não souber, sua profissão ali dentro daquele contexto, quando você falar, olha, eu acho que os artistas da dança podem estar posicionados aqui, você pode pegar um ângulo aberto. Que ângulo aberto? Você não sabe de nada. O profissional sou eu. Aí você precisa estudar também aquela profissão para você não ser desrespeitado no que você está propondo. E o que acontece hoje em dia também é que as pessoas veem a internet, esse boom, e as pessoas pensam que não são obrigadas a estudar. E que elas vão conseguir alcançar tudo apenas com aqueles números. Os números são hoje... a conta, né? Hoje é o que chancela, eu acho, alguns mercados. E isso é um grande erro. Porque a gente tem ainda estudo. É para isso que existe faculdade de dança, cursos técnicos em dança, coisas que formam profissionais em dança. E por que existem as faculdades? Porque existem os cursos? Porque existe a formação? Exatamente. Porque a profissão, ela não pode perpassar ela não pode perpassar um sentido eventual. Ela precisa passar um sentido continuado. De permanência. Números é eventualidade. Sim. Para a gente ter continuidade, para sua marca ter continuidade, você precisa ter credibilidade no mercado. Como é que você se credibiliza sem estudo? Como é que você se credibiliza sem ter uma multiplicidade sobre a sua profissão? Se você tem limitação... Se você vai até a letra B e você não vai até a Z, o seu público só vai até a letra B também. Sim. Seu nicho de pessoas que vão te assistir, que vão te consumir, só vai até a letra B. Para você ir até a Z, você precisa expandir o seu conhecimento primeiro, expandir a sua arte primeiro, para que seu público também possa ganhar expansão. É bom a gente entender isso, até porque novas pessoas que estão buscando isso como profissão têm que entender que não foi do nada. Não chegou do nada. Isso teve estudo. E isso a gente não está ignorando o conhecimento empírico, por exemplo. Né? Quando a gente fala sobre isso. De artistas empíricos que também têm tanto conhecimento quanto, porque a oralidade também é educação. Então a gente tem que falar sobre isso. Mas a gente pensar que existe estudo. Mesmo quando você está passando um conteúdo oral e você tem um conhecimento empírico, a gente está falando de pessoas que têm anos e anos e anos e anos de experiência, que vêm construindo metodologias até conseguir passar isso adiante. Não apenas um aplicativo que te dê um boom momentâneo e por isso você está instrumentalizado a fazer e acontecer. Não. Você não está desobrigado de estudar, porque um aplicativo te deu um lugar e uma visibilidade que às vezes nem dá para aquele profissional que merece, às vezes, muito mais do que você. É que, assim, eu sou, como eu falei, né? Eu sou formado em publicidade e graças à publicidade, números acabaram se tornando um grande balizador de qualidade. E é uma grande mentira, né? Falo isso com muita tranquilidade. É muito comum, até na minha própria área, você vê pessoas que são... Sei lá, o cara faz vídeo de comédia. Porra, é engraçado mesmo. Você assiste o vídeo e você dá risada. Só que ele tem um monte de recurso. Ele tem um recurso de luz, ele tem um recurso de corte, ele tem um recurso de filtro. E aí você pega este cara, tira desse contexto de celular na mão, joga ele em cima de um palco com a cara limpa e não dá certo. Por que não dá certo? Porque aí volta de novo porque você acabou de falar. Ele não estuda nada, ele não se preocupa em melhorar aquilo que ele está fazendo, porque ele tem número, automaticamente tem público, e aí o povo vai lá e acaba se arrependendo do que está assistindo. Então, tem uma culpa
do mercado. Que o mercado... É que também ficar falando mercado, a gente fica... Eu sinto que a gente terceiriza uma culpa pra ninguém. Sacou? A culpa é do mercado. O mercado é quem? O mercado é alguém, meu irmão. O mercado é alguém que tá contratando, sacou? As agências de publicidade é o mercado. Tá ligado? Então a agência de publicidade é que tá dando esse recado, né? De que o número, às vezes, ele é o grande balizador. E não é. Não é, sacou? Eu conheço muita gente que tem números em diversas áreas. A gente pode listar qualquer área artística, que principalmente nessa área mais artística, que tem gente que tem números absurdos e que não tem qualidade nenhuma no que tá fazendo. Seja na comédia, seja na dança, seja na música, seja em qualquer coisa, né? E eu acho que é algo que precisa ser revisto com uma certa urgência, sacou? Principalmente, eu até comentei isso da outra vez, acho que foi Nildinha que estava aqui, que eu falei do lance de o bailarino ele ser visto no palco como se ele fosse um adereço, pô. É uma coisa que eu sempre grito, né? Eu sempre falo que a dança, ela não é um cenário, ela é cena. E se não tiver ali, fica morto. A dança, ela não é cenário, ela é cena. Ela é cena. Então, tipo, nós perpassamos todos os perrengues, todas as dificuldades de estrada e tudo que a gente puder imaginar para estar ali no palco, e precisamos estar perfeitos. Porque se as pessoas cobram do artista musical ali, dos artistas da dança, as pessoas vão redobrar essa cobrança. Então você vai estar ali com dor de barriga, você vai estar ali com TPM, você vai estar ali, mas você precisa estar ali, Edilene precisa estar ali com TPM, mas ela precisa estar com o cabelo dela incrível, com o abdômen dela definido, com a meia arrastão dela impecável, com o figurino impecável, precisa estar ali. E mesmo assim, vocês estando dessa forma, as pessoas querem ainda lidar com você enquanto cenário e não enquanto cena. Mas tira então. Tira e vê o que é a cena. É um cenário bizarro que fica. E isso não é sobre, tipo, quer dizer que sem a arte da dança não acontece a arte da música. Ao contrário. Essas artes, elas precisam ser conjuntas, elas se fundem. Elas se fundem. Não é sobre não é sobre quem acontece sem o quê. É sobre a gente entender que quando a gente fala sobre equidade em valorização, a mesma valorização que você dá para aquele músico que está tocando saxofone é a mesma que você tem que dar para o cara que toca pandeiro. Porque são artes extremamente que estão dentro do mesma comunidade, mas que tem as suas individualidades, suas dificuldades e seus caminhos. Tem suas harmonias, tem o seu estudo. Então, você não pode valorizar mais o saxofone só porque você acha que é um contexto mais elitista e desvalorizar o pandeiro porque você acha que é um contexto mais popular e regional, inclusive. Sim. Então, talvez a reeducação é sua e não para o que você está vendo. É para o que você está querendo impor a você mesmo no seu sentido de visão, no seu sentido de ótica. Uma vez eu até brinquei com um amigo meu roqueiro, né? Que a gente tava falando sobre solos e tal. E ele falou de Slash, o solo clássico lá da música do Guns N' Roses. Eu falei, rapaz, você tá impressionado com isso aí, porque você nunca viu o Márcio Vitor passando o som. Passando o som lá, ele mesmo tocando a percussão, que parece que são 14 pessoas, é só ele tocando. Mesmo é absurdo. Ele falou, mas aí é percussão. Eu falei, sim. E aí você tá achando que é mais fácil por causa disso? Pelo contrário, é muito mais complexo, porque ali tem um monte de instrumento e um cara só dominando tudo aquilo. Só que a leitura é essa, né? Tipo assim, não, isso aqui é... coisa Acho que é fácil. Entendeu? É uma longa trajetória, né? Até aqui, o que a gente tem conversado. E hoje você é uma referência, você é um grande farol dentro dessa comunidade artística. E a gente queria entender. Por exemplo, eu sempre acho que é importante a gente falar das pessoas que foram pontes para que a gente caminhe. Então, hoje você tem referências que você gostaria de compartilhar com a gente, de quem foram as suas referências nessa sua caminhada até aqui? Então, assim, no início da minha dança, como eu falei, né? O Júnior Agudá, a Vânia Oliveira, Cris Florentino e o Denis Neves foram pessoas muito importantes para que eu pudesse, de alguma forma, me apropriar do artista que eu sou hoje. Iniciar com pessoas negras foi muito necessário para mim. Isso foi um divisor de águas dentro do meu processo psicológico para com dança. Não esquecer da Gabriela Sandiego, que foi minha primeira diretora em teatro e a primeira pessoa assim, que
credibilizou para que eu buscasse realmente tirar essas interrogações que coexistiam em mim. Então, quando eu falo sobre essas pessoas inicialmente, que foram as minhas bases em muitos sentidos, para mim é muito importante. Porque quando eu falo sobre a questão de continuidade de legado, que é uma das pautas que eu sempre levo para a minha vida, eu não consigo pensar que eu existiria ou que eu iria... Hoje, por exemplo, eu estava gravando vídeo, né, com o Afrobafo, e nós estávamos gravando vídeo justamente para poder falar sobre o contexto de danças de blocos afros, Leaê e tal. E aí eu fiz os turbantes da Andy, eu fiz o turbante de Paulo, e aí elas falaram, como assim você sabe fazer isso tudo? Onde você aprendeu? Eu falei, Vânia Oliveira. Ai, mas como é que você sabe frevo, maracatuba, meu boi e não sei o que, nananã? Denis Neves. Ai, mas como é que você sabe Kuduro e Cris Florentino? Ai, como sabe... Júnior Agudá. Ai, mas como você sabe também sobre atuação, sobre posicionamento, sobre a questão... Gabriela Sandiego. São bases que eu nunca vou esquecer e que estão no meu corpo todo o tempo. Isso foi, sei lá, há quase não sei quantos anos atrás, mas ainda hoje, quando eu pego um pano, quando eu pego num turbante, o meu corpo se instrumentaliza por si só, porque um dia a Vânia me ensinou. Então, é essencial que a gente não esqueça das nossas bases. É essencial que a gente não esqueça de quem nos iniciou em algum sentido. Eu sou muito grato a Tati Campelo e a Rose Bárbara, porque foram pessoas que me acolheram quando minha família teve uma grande rejeição dentro do contexto da minha dança. Né? Quando eu fui, pôr aquela discussão familiar que a mãe e o pai falam, vá pra rua, pegue suas coisas e saia da minha casa. E eu passava dias na casa de Tati, dias na casa de Rose Bárbara. Eram as pessoas que me alimentavam. Eu era o jovem que não tinha transporte para poder fazer aula. Eu era o jovem que falava assim, meu Deus, eu vou comer o que hoje? Porque eu não tenho grana para almoço, mas eu preciso ir para o Balé Folclórico fazer aula. Depois eu preciso voltar para a FUNSEB para fazer aula. Mas eu tô aqui desde 7h30 da manhã. E aí existia a Deni Neves, que falava, não, pega aí o lanche que eu pago. Aí o outro vinha, pega aí não sei o quê. Porque até um tempo eu não tenho problema nenhum em falar isso. Várias vezes eu almocei Mendorato, porque era 50 centavos, era a grana que eu tinha, eu ia comer meu Mendorato. E eu sou Elivan Nascimento hoje. Então, com Mendorato ou sem transporte, eu ressignifiquei. Isso não é uma coisa bacana da gente romantizar, que a gente precisa passar pela dificuldade, não. Hoje eu crio um mercado de trabalho para bichas pretas afeminadas, para pessoas LGBTs, para pessoas de corpos dissidentes, porque eu não quero que elas passem pelo que eu passei. Eu não aceito que elas passem. Isso não é positivo. Isso não é uma dor confortável de se sentir. Eu não quero que essas pessoas perpassem por isso. E eu não vou ter ódio da minha mãe preta ou do meu pai preto por isso, porque eu sei que eles foram educados socialmente para fazer isso. Eu sei que a minha família, o meu eixo familiar, os eixos familiares de outras bichas assim como eu, foram educados socialmente para que rejeitasse, para que maltratasse, para que violentasse. Porque assim o sistema ganha, né? E o sistema, quando a gente fala, é a branquitude, são as pessoas normativas, são as pessoas que destilam o tempo todo a LGBTfobia+. Então, a gente falar também sobre esse contexto dessa dor que não é confortável, e sobre essa sobrevivência que não é confortável, a gente também relembrar esses nomes, esses legados que me ajudaram para que eu caminhasse. Elivan, muito obrigado pela sua presença obrigado aqui. Vocês. Pô, sensacional. Eu gostei demais de conversar com você, já era muito fã do seu trampo. Já tinha visto a apresentação. Quer dizer, não é que dançou com todo mundo, né? Então falar que viu a apresentação aqui também é muito fácil. Tô quase já aposentado. Se falasse isso antes, a gente tinha abordado isso. Mas isso é Miguel. É Miguel dele que ele não vai aposentar nada. O cara vai aposentar no auge, nada. Não vai, não. Muito obrigado pela sua presença. A gente tá muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Daria pra ficar mais horas aqui conversando, só que o povo agora tá falando... Não entendi o estúdio. Cadê o estúdio? Áudio, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou um grande admirador da sua arte, do trabalho que você faz.
E eu não posso ficar me estendendo mais, porque a gente já estourou o tempo e Lembrando- vai o programa Sempre todo assim, pro né? ar. Desse jeito assim mesmo, com o tempo estourado. Lembrando que o nosso programa ele é patrocinado pelo Paulo Gustavo da Bahia. E antes da gente finalizar, eu vou dizer muito obrigada também de minha parte, porque você sabe, né? Eu nem preciso dizer Amo. muito, que te amo muito. Mas além de admirar você muito como pessoa, eu sou uma grande fã do seu trabalho. Não canso de dizer isso. Em qualquer lugar que eu vá, eu digo... Alguém pergunta, conhece a Ivan? Sabe? Então, isso é um marcador. Você é um marcador importante para a cultura, né? Um marcador importante para a cultura que eu conheço e que eu valorizo. Então, assim, eu gostaria de te agradecer muito por participar, por topar o nosso programa. E queria te pedir para você deixar, por favor, um conselho, uma palavra, um incentivo, o que você gostaria de dizer para alguém que está começando agora. E fale também de algum projeto que você queira divulgar, que você queira dizer, que você queira falar a respeito. Esse espaço é seu. Agora, pra gente finalizar de forma linda. Gente, eu queria muito falar, assim, para as pessoas que estão iniciando suas carreiras em artes, que essas pessoas pudessem ter a consciência, a motivação de que esses caminhos eles não são feitos de forma solística. Nós não somos pessoas sozinhas. Nós temos, primeiramente, ancestralidades conosco. E segundo, nós temos uma rede de apoio em algum lugar. Então, caminhem, desfrutem ao máximo das experiências que a arte pode trazer. Tanto as experiências negativas como as positivas. Ouçam, dialoguem, falem, gritem, principalmente suas dores, de forma consciente também. Não tenham medo das suas vulnerabilidades. É muito importante que nós sejamos pessoas vulneráveis, pessoas que acreditamos também na nossa humanização. É importante que a gente não seja somente um muro ou somente um castelo, que a gente possa também ser um quarto com janelas abertas, com o vento ali, aquela ventania bagunçando tudo, e depois você reorganizando todo esse quarto. Então, seja também esse quarto, isso é importante. E eu acredito que a dança... ela é, sim, um dos maiores instrumentos educacionais, de afetividade também para consigo mesmo. A dança, ela me cura todos os dias. E eu acredito que é todo mundo que faz. Então, para mim é uma honra estar nesse programa com vocês. Para mim é uma honra estar sentado onde Edilene Alves sentou, onde Nildinha Fonseca sentou, onde Alisson, Cissa, né? Isso. Sentaram. Eu tô acompanhando, tá babado, tá quente o negócio. Esse estúdio maravilhoso, com esse povo maravilhoso também, né? Com muita polêmica, esse estúdio já, gente. Vocês vão lembrar, né? Quando me ver nesse estúdio. Então, gratidão e que a gente possa apoiar essas iniciativas. Esse programa é uma iniciativa de uma revolução social. Ouvir vozes que são vozes que sofrem apagamento histórico, nós não damos vozes, nós reconhecemos vozes. E vocês estão reconhecendo vozes. Isso é importante a gente sempre falar, frisar e escrever. Nós não damos vozes, nós reconhecemos vozes. E vocês estão reconhecendo vozes potentes, existentes e que são legados continuados. Obrigada. Muito Nossa. obrigado. Lembrando, por favor, se inscrevam no nosso canal, deixem o curtir de vocês, acompanhem os episódios toda quarta-feira, 18 horas, aqui, nesse mesmo lugar, sempre. Brigadão, gente. Valeu! Beijo!